E aí, pessoal, eu fiquei devendo para vocês o cronograma de analista administrativo. Deixa eu até alterar aqui. Eu usei aqui o mesmo modelo, tá? Analista administrativo. Pessoal, vamos lá. Eu coloquei todas as matérias que tem na prova de vocês. São 60 questões também. E eu dividi aqui as questões e o peso das questões, tá? Então a gente tem direito eleitoral, administrativo. Aí vocês vão reparar, né, na lista tem muito mais matéria do que técnico. Então, o pessoal que tiver com o tempo um pouco contado aí, com menos disponibilidade de tempo para estudo, já dá uma repensada também, tá bom? Ver se realmente é isso que vocês vão querer. Porque, ó, é direito eleitoral, administrativo, constitucional, processo penal, direito penal, processo civil, direito civil, AFO, administração financeira orçamentária, administração pública, estatuto da pessoa com deficiência, código de ética, regimento interno. Aí aqui eu coloco lei 8.112, mas na realidade são aquelas leis lá dos servidores públicos. São aquelas diversas leis. Plano estratégico, informática, português e redação. Então, tem um pouco mais aí de matérias, tá? Então também tem menos questões com relação a cada matéria, lógico, né? E peso 3, olha a quantidade de matéria de peso 3 é bem maior. Para técnico a gente viu lá que eram só 3 matérias, só direito eleitoral, administrativo e constitucional. Aqui você vai precisar acrescentar processo penal, processo civil, direito civil, AFO e administração pública. E mesmo sendo menos questões aqui, então a gente vê que são 2 de processo penal, 2 de direito penal, 2 de processo civil, 2 de direito civil. Não dá para deixar de estudar, tem que estudar tudo. E então eu fiz uma divisãozinha aqui para a gente ver um peso relativo de cada matéria, levando em conta aqui a quantidade de questões, levando em conta a forma como é definida a classificação final, e cheguei nessas conclusões aqui, né? Não vamos nos aprofundar, mas chegamos à conclusão aqui de relevância. Nós temos para a administração pública aqui 17%, por exemplo, é a matéria mais relevante para a sua prova, a administração pública. A segunda seria a AFO. Aqui, terceiro e quarto seria direito eleitoral e direito constitucional. Depois aqui vem português, também muito importante. Tá? Então, mais ou menos essa ordem aqui, direito administrativo depois também, e todo o restante tem praticamente a mesma coisa de matéria. Então, eu dividi aqui para vocês um cronograma de 29 horas. Aí eu vou mostrar para vocês qual que é a dica, né? Qual que é a dica para vocês poderem cumprir esse cronograma. Principalmente se você não estiver acostumado a estudar aí 5, 6 horas por dia. Se você conseguir estudar 5 horas por dia, você finaliza em uma semana, estudando no sábado. Estudando no sábado, você estuda 5 horas por dia e finaliza o cronograma. Agora, se você não for estudar no sábado, se você for querer seguir o cronograma de uma forma diversa, eu não recomendo que você estude 6 horas por dia, porque eu acho que é uma quantidade muito grande. Eu prefiro fazer o estudo por ciclo, e eu vou mostrar para vocês nesse vídeo como que faz também o estudo por ciclo, que também pode ser legal para você aí, a depender da sua realidade. Tá, então vamos lá, a gente dividiu aqui a quantidade de horas para cada matéria, e o total acabou dando 29 horas de estudo aqui, 29 horas, e vamos ver como a gente dividiu essas horas, então. Esse daqui é o cronograma. Coloquei então também parecido com o cronograma de técnico, eu coloquei um dia aqui, na quarta-feira um dia mais tranquilo. É o dia para a gente fazer a nossa live também. E deixa eu só ver uma coisa aqui. Tá, então é o dia para a gente fazer a nossa live. Começa então sempre tentando fazer uma diferença aqui de uns 2 dias entre cada matéria, um dia ou 2 dias, a depender aí do edital. Dá para fazer um ou dá para fazer 2. Aqui eu entendi que dava para fazer 2 dias na maioria das matérias. E praticamente sempre aqui estudando 3 matérias ou às vezes até 4 matérias. Aí teve dia aqui que acabou estudando até mais, ó, estudou 1 hora por cada matéria
distinta, porque também se não fizer assim não tem como manter esse cronograma aqui, porque é um cronograma um pouco mais complicadinho. Pessoal, o que acontece aqui, né? Então, eu disponibilizei aqui 5 horas de estudos por dia, mas eu sei que algumas pessoas não têm, às vezes, essa disponibilidade, às vezes quer dividir ali um cronograma de 4 horas. Qual que é a dica para vocês? Ó, vamos lá, eu vou criar aqui uma nova planilha e vou renomear aqui. Vai se chamar cronograma por ciclos. Cronograma ciclos. Gente, todas as orientações com relação ao cronograma, por exemplo, a forma de estudar, como que é o mais legal, como que você começa uma nova matéria, tudo isso aqui está no vídeo lá de técnico, do técnico administrativo também do TRE São Paulo. Todas as dicas estão lá na playlist TRE-SP-planejamento. Então é legal vocês assistirem aquele cronograma lá, inclusive para vocês poderem decidir em qual vocês querem focar mais, assista aquele cronograma lá também para vocês poderem tomar uma melhor decisão e ver como que exatamente você deve fazer para seguir o cronograma. Gente, então é o seguinte, cronograma por ciclos, ele funciona da seguinte forma. Em vez da gente ter um cronograma desse jeito aqui, como ele está, fixo, né? Então, nossa, a gente tem segunda-feira e você vai estabelecer o horário lá que você vai estudar. Pode colocar qualquer horário aqui, o importante é que você estude 1 hora, depois descansa 10 minutinhos, depois estuda mais 1 hora, descansa mais 10 minutinhos, tá? E assim sucessivamente. Esse é o importante, você fixa esse horário, beleza? Não coloca somente assim, olha, vou estudar pela manhã. Não, coloca um horário específico já que você vai estudar. Porque senão depois você vai acabar se complicando, você vai acabar pensando assim, eu deixo para depois, já que você não tem horário específico, você vai acabar se complicando. Então por isso, gente, deixa já o horário fixo, mesmo que durante alguns dias da semana seja um horário e no outro dia seja outro. Então, por exemplo, segunda-feira você coloca aqui para começar às 7, às vezes na terça-feira você só pode começar a partir das 8, porque às vezes você tem algum compromisso, alguma coisa. Então, aí aqui na terça-feira você coloca 8 horas da manhã, 8 horas da noite, tá? Então tomem esse cuidado aí de fixar assim um horário, mesmo que seja um horário diferente para cada dia da semana. Gente, então como vai fazer o cronograma de ciclos? É o seguinte, você vai pegar aqui segunda-feira, por exemplo, vai copiar, Ctrl C, e pode jogar aqui assim, ó, Ctrl V. Vamos aqui aumentar. Tá, então aqui a gente, por exemplo, já vai começando um primeiro ciclo. Deixa eu mostrar para vocês. Ok, então nós temos o primeiro ciclo. Agora você puxa aqui. E qual que é o pulo do gato aqui, ó? É isso daqui. Você continua o primeiro ciclo. Isso daqui tudo é um primeiro ciclo. Então vamos lá. A gente copia aqui também. Continua copiando. Então copia aqui também. Tá, então esse daqui seria o primeiro ciclo. Deixa eu só deixar mais bonitinho aqui. Então, aqui no nosso primeiro ciclo. Então, como que funciona esse primeiro ciclo, pessoal? Qual que é a diferença ali, né? Como você vê aqui, ele está verticalizado. O que acontece? Se ele está verticalizado e você tem, por exemplo, a necessidade de estudar 4 horas por dia só, você não pode estudar 5 horas por dia, o que você vai fazer aqui? Se você, por exemplo, não vai estudar no sábado também, você vai adaptar aquele cronograma. Se você não for estudar no sábado, você também utilize desse ciclo. Como que você vai fazer? Então, estudei 4 horas, você puxa aqui as 4 horas e dá um check aqui. No dia seguinte, você estuda mais 4 horas. Você segue aqui esse ciclo, tá? E vai lá
dá check também no dia seguinte. Você pode, inclusive, aqui ir colocando assim, ó, você mescla as células e coloca aqui, ó, por exemplo, dia 23/11. Com relação a essas matérias aqui, você pode colocar que estudou 23/11. Tá? Vai sempre, gente, organização nunca é demais, nunca é demais. Então aqui 4 matérias, você também dá um check, mescla aqui as células e coloca aqui 24/11. Opa, desculpa, 24. Então, vai seguindo isso daqui, vai com certeza te ajudar muito. E qual que é também um esquema legal aqui? Toda vez que você termina um ciclo, aí no caso aqui, você pode fazer um ciclo até mais longo, porque aqui vai dar, né? 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, 7 dias. Como que você pode fazer para ficar ainda mais legal o seu cronograma? Você aumenta esse ciclo e faz aqui, ó. Como é mais fácil aqui, né? Então você aumenta esse ciclo e multiplica ele por 2 aqui. Isso vai ser legal para você porque você vai ficar com um ciclo de 14 dias, que é uma quantidade razoável. E uma parte muito legal do ciclo é porque você vem aqui no final do ciclo, depois que estudou já esses 14 dias, e coloca aqui, olha, um dia só de revisão. Então aqui 4 horas de revisão, você vai tirar esses dias aqui para fazer revisão de tudo, de todas as matérias, tá? Então muito recomendado, principalmente para quando tem muita matéria. Quando tem muita matéria no cronograma, não dá para montar aquele cronograma clássico que a gente gosta, que fecha todo o estudo durante a mesma semana. Tem muito mais dificuldade de fazer isso. Como o cronograma ele insere muito mais matérias, não dá para ficar fazendo esse cronograma básico. Até dá aqui, né? Até dá, se você quiser, dá para seguir esse aqui. Só que você percebe que ele já é mais difícil, porque você precisa estudar pelo menos 5 horas no dia. E estudar 3 horas no sábado, pelo menos. 3 horas não, porque eu esqueci até de colocar aqui. Aqui tem redação. Tá, gente? Então, pelo menos 5 horas todos os dias e um dia... Não, acho que eu já tinha colocado a redação já. Tinha colocado aqui na quarta-feira. Não, então tá certo. Então são 5 horas todos os dias e 3 horas no sábado. Dá basicamente isso. Aqui você vai estranhar algum negócio aqui, porque tinha dado 29 horas no total e no cronograma está dando 28, mas é porque em AFO estava 3 horas e meia e em administração pública estava 4 horas e meia. Eu poderia ter colocado aqui, por exemplo, em um dia da semana você estuda a AFO, no outro dia da semana você estuda a outra matéria, mas eu preferi deixar dessa forma porque também isso não vai fazer nada de diferença e vai acabar confundindo vocês. Então, acabei deixando aqui 1 hora a menos em razão dessas matérias que tem ali dividido por 2, dividido por meio ali. Então, pessoal, é basicamente isso. Esse cronograma por ciclos, ele é sim uma estratégia bem legal para você. Só tome cuidado com relação aos horários, porque quando o cronograma fica assim por ciclo, você acaba se descuidando com os horários, porque ele não tem horário. Ele é basicamente o horário que você puder, né? Mas eu incentivo muito você que assuma aí uma postura realmente organizada com relação aos seus estudos. Se você ficar simplesmente deixando, 1 hora eu estudo, 1 hora eu estudo, você vai acabar não estudando. Então tome muito cuidado com essa questão da disciplina, porque isso vai fazer toda a diferença para vocês. Tá bom, pessoal? Então a gente finaliza por aqui. Eu vou disponibilizar para vocês essa planilha, inclusive aqui com o cronograma de ciclos também, para você depois ir adaptando a sua realidade e adaptando aos seus estudos, tá? Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Espero que ajude muito vocês. Depois deixa no comentário aí se você gostou e deixa um joinha também. Um abraço.